Olá, tudo bem? Investidor da Oi encontrado morto. O corpo estava boiando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Encontraram-no no início da manhã de sábado e ainda não foi identificado. Homem branco, 1,70 m, cabelos claros, estava com uma jaqueta impermeável na cor verde, da Nike. Não encontraram documentos, mas tinha uma carta de despedida que dizia o seguinte: acreditei no sonho fácil. Pensei que iria mudar finalmente a minha vida, mas coloquei tudo a perder. Comecei a investir na tal da Bolsa de Valores. Meu irmão tinha me dito que era um erro, que eu perderia meu dinheiro. Não dei ouvidos. Cheio de coragem, comprei em junho do ano passado minhas primeiras ações. Resolvi apostar na Oi. Não se falava noutra coisa na internet e nos grupos de WhatsApp. Eu não sabia muito sobre a empresa. Minha mãe tinha um telefone fixo da Oi e funcionava. Sabia que a empresa trabalhava com celular e internet também. E eu lembrava que o filho do Lula tinha um rolo com a empresa. Ou teve. Isso é coisa do passado. Na internet, eu vi que a Oi estava com uma dívida bilionária, com problemas na justiça, no processo de recuperação judicial. Um balança, mas não cai, danado. Mas o que eu pude entender é que a empresa agora era outra. Vivia um novo momento. Estava muito barata. De graça mesmo. A nova chefia estava arrebentando, mandando ver. Tudo ia muito bem. Nos grupos do Zap, uma euforia só. Confesso, me empolguei. Comprei pela primeira vez em junho, a R$1 a ação. Isso era mais barato do que o tomate. Como pode isso? As conversas falavam que a ação chegaria a R$10. Tinha gente que dizia que 50 era logo ali. E os muito otimistas lembravam que a ação já tinha custado mais de R$100. No primeiro momento, eu fui tímido. Sou meio cabreiro. Comprei um pouco, só R$20 mil. Estava meio pé atrás ainda, tateando nesse novo mundo dos investimentos. Tinha muito medo mesmo, receios. Mas eis que em dezembro o negócio tinha dobrado. Bateu R$2. Eu não conseguia acreditar naquilo. Decidi apostar pesado. Que se dane o medo, pensei. Vou mudar minha vida de uma vez por todas, a hora é agora. Vendi o carro e o quarto e sala que morava com a minha esposa. Voltei a morar na casa da minha mãe, mas serve para isso. Levantei R$450 mil e cravei tudo na Oizinha. Fui com fé. Nessas horas tem que se apegar, como bom carioca, a São Sebastião. Mas como eu sou fervoroso mesmo, acendi também uma vela para São Jorge, para não ter crise de ciúmes entre os padroeiros da cidade. Em 15 de janeiro, a Oizinha bateu 2,47. Fomos comemorar em grande estilo, na Estudantina, nossa melhor gafieira aqui no Rio. Dia seguinte, cansado do trabalho, detestava meu chefe e o que eu fazia, resolvi pedir demissão. Disse aos meus colegas: agora eu sou investidor. Eu vou viver da bolsa. Mas aí, tudo começou a complicar. Não entendia o que estava acontecendo. A danada da Oi começou a cair. Voltou para os R$2, mas me mantive firme. Afinal, o alvo era acima dos 10. Mas a ação continuou a derreter. 1,80, 1,60, 1,40 e agora chegou a ficar abaixo de R$1. Nos grupos do Zap, um desespero só. Homem chorando, acredita? Um negócio feio de se ver. Gente brigando, saindo do grupo, maior baixo astral. O fato é que agora eu não sei o que fazer da vida. Me vejo num túnel,
mas sem um ponto de luz que me mostre a saída. A mulher brigou feio comigo e foi para a casa da mãe dela. Nunca se deu bem com a minha. Me vejo sozinho e sem esperanças. As contas não param de chegar e eu estou tendo que vender as ações no prejuízo para pagar as contas. Não se esqueçam que eu pedi demissão. Não tenho mais uma fonte de renda mensal. Hoje eu ainda tenho 150 mil daquele valor que eu aportei. Foram 20 mil no início e depois mais 450, né? 470 mil. Mas isso não vai durar para sempre, eu sei. A aflição, a culpa, a raiva me consomem todos os dias. Bem que meu irmão tinha dito que essa bolsa era um cassino. Hoje eu amanheci deprimido, saí sem rumo e acabei chegando aqui na lagoa. Para quem perdeu tudo, não se tem mais nada a perder. É só um enorme vazio. E no silêncio, no cair desse dia, cheio de culpas, de remorsos, resolvi colocar um fim nisso. Fui. Bom, essa história, ela não aconteceu. Ela não aconteceu. É uma ficção. É uma, vamos dizer assim, uma crônica. Mas ela reflete algumas coisas muito verdadeiras que eu tenho observado nesses últimos meses. Na verdade, nesses últimos anos. O jeito de investir de muitas pessoas que entram sem preparo algum na bolsa se baseiam em ruídos na internet, fazem a bolsa uma casa de apostas. Isso é realmente um comportamento irresponsável. Eu diria até doentio. Doentio. Pessoas que pensam que vão encontrar atalhos, que vão dar uma grande tacada, que vão mudar suas vidas da noite para o dia, que vão ficar ricos rapidamente. Isso é uma tolice, uma insanidade. Quando tudo começa a dar errado, bate o desespero, angústia, culpa, e muitos sofrem emocionalmente. Sofrem emocionalmente. Esse sentimento de perda, muitas vezes, acaba funcionando como um gatilho para problemas psicológicos que a pessoa já possui. Há pessoas que têm problemas de depressão e instabilidades emocionais mais profundas, perdas, desamparo, acabam sendo gatilhos para o acionar desses processos depressivos. O fato é que muitos sofrem por demais emocionalmente. A depender do tamanho da dor e das perdas, histórias assim, que eu escrevi ontem à noite, podem realmente acabar em tragédia. A ficção pode virar realidade. Quantas vezes histórias assim acabam de fato em tragédias? Muitas, muitas. Porque o desespero de uma perda, a sensação de culpa, a sensação de que fez uma grande bobagem, a sensação que fez uma grande burrada, que você perdeu tudo que duramente havia trabalhado para conquistar. Tudo isso pode produzir um quadro de desolação muito grande. Ansiedade, estresse, tudo isso pode ser somatizado em doenças, problemas de coração, AVC.
ou coisas pior. Pode disparar gatilhos depressivos e até mesmo provocar uma tragédia irreversível, que é o suicídio. Muitas pessoas tiram as vidas por causa de problemas financeiros. É importante entender de uma vez por todas que investir é algo totalmente diferente do que estava escrito nessa carta fictícia, mas que traduz um modus operandi muito verdadeiro de muita gente que eu conheço, que já conhecia antes e que passei a conhecer ainda mais depois de que criei o canal Viver de Renda. Porque vejo muitas manifestações, né, de pessoas e a forma como conduziam os seus investimentos, as dificuldades ao lidar com as correções na bolsa, os desconfortos com relação às suas perdas, o desespero de alguns. Então aquela carta traduz muitas verdades, na verdade. A história é fictícia, mas poderia não ser. Poderia ser verdadeira. Porque muito do que está ali é, de alguma maneira, o modus operandi de uma grande maioria de investidores na Bolsa de Valores. Mas que fique claro aqui, esse vídeo eu já vim há algum tempo querendo produzir para tentar chamar a atenção de muitas pessoas de que isso está errado. Quem investe desse jeito não é investidor, é um irresponsável. É um irresponsável. Investir é totalmente diferente disso. Investir requer conhecimento. Investir requer preparo. Requer experiência, disciplina, controle emocional. Controle emocional. Isso tudo é fundamental para formar a personalidade do investidor, para organizar o seu mindset. Investir não tem nada a ver com estar em grupos de WhatsApp. Não tem nada a ver com isso. De Facebook, de Telegram. Negativo. Investir é quase que um exercício solitário, onde eu tenho que reservar algumas horas do meu dia para estudar. Estudar o mercado financeiro, estudar temas relacionados ao equilíbrio emocional, estudar sobre como funciona o mundo empresarial, os indicadores fundamentalistas, entender de macroeconomia, de inovação, de tecnologia, me debruçar sobre uma infinidade de empresas na Bolsa Brasileira, mais ainda na Bolsa Americana, e fazer um trabalho de seleção e escolher poucas e boas empresas para investir. E aí, eu tenho que, com essas poucas e boas empresas, focar os meus investimentos nelas e construir uma estratégia de longo prazo para performar bem, me afastar do ruído, da volatilidade, da multidão. Eu preciso sofisticar a minha capacidade de raciocínio, sofisticar o meu conhecimento. Por isso que eu digo que investir não tem nada a ver com educação financeira, como muitos dizem. Dizem, você tem que ter educação financeira, que isso vai lhe ajudar a investir. Negativo, não ajuda não.
A educação financeira é um degrau que você precisa subir para depois aprender a investir. A educação financeira vai lhe ajudar em algumas questões, vai lhe ajudar a construir mensalmente um orçamento, ter claramente definido quais são as suas receitas do mês, as suas despesas do mês, vai lhe permitir criar um racional para fazer sobrar dinheiro ao final de cada mês. Além disso, a educação financeira vai lhe permitir refletir sobre oportunidades para utilizar os seus talentos e monetizar esses talentos para aumentar as suas fontes de receita e assim você ter mais dinheiro sobrando ao final de cada mês. Na hora que você tiver isso, a educação financeira cumpriu o seu papel, porque lhe ensinou a fazer boas escolhas do ponto de vista de equilibrar o seu orçamento doméstico e fazer com que ao final de cada exercício de 30 dias você tenha mais dinheiro sobrando. Esse é o passo da libertação. Você vai sair da corrida dos ratos a partir do momento que isso estiver muito bem claro na sua cabeça. Aí você vai começar a pegar esse dinheiro que sobra mês a mês e começar a escolher investimentos. Aí você precisa aprender a investir. É um nível além de sofisticação de conhecimento. Você vai investir, aí tem muitas oportunidades de investimento. Você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em ouro, você pode investir em criptomoedas, você pode investir em imóveis, você pode empreender, ter seu negócio próprio, você pode ter uma franquia, enfim, são inúmeras as possibilidades de investimentos. Você vai escolher a que se adequa a você. O que é que diz a minha experiência? O melhor caminho para a riqueza passa, se você tiver a veia empreendedora, pela capacidade produtiva, pela capacidade de empreender. Se você não tem isso, ou se isso não é o suficiente para fazer você mudar efetivamente de patamar, você pode fazer isso ou não fazer e também investir em outras empresas, ou seja, você não cria uma empresa, mas investe em uma. Aí você vai fazer isso aonde? Na bolsa. Você vai se tornar sócio de empresas e é assim que você vai fazer o caminho da riqueza. É o que eu acredito. É o que eu acredito. Tenho experiência negativa com imóveis, sou empreendedor, porque sou consultor, então eu tenho uma empresa de consultoria, então empreendo. Já tentei empreender em outras áreas que não são do meu domínio. Já tive uma experiência com um restaurante, contei rapidamente num vídeo recente, que não estava dando certo e eu decidi me desfazer rapidamente dele e foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso foi no final de 2019, primeiros dias de 2020 e em março explodiu a pandemia no mundo e esse foi o setor mais castigado. Então eu dou graças a Deus que eu me livrei de um grande problema. Comentei isso em um vídeo recentemente. Então, você pode estar empreendendo ou investindo. Ou investindo. Ou investindo, empreendendo, ou empreendendo e investindo. Pode fazer uma coisa ou outra, ou as duas coisas, né? Então, é isso que é importante. Eu procuro fazer as duas. Eu empreendo, eu tenho a minha empresa de consultoria e sou investidor. Faço essas duas coisas em paralelo. Qual a minha expectativa? É que um dia eu chegue a um patamar que me permita ter a vida que eu quero. Aí o trabalho se torna uma coisa secundária, né? Porque a renda que eu conquistei vai me garantir as minhas necessidades, a realização dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus projetos. É isso que faz com que você alcance a sua independência financeira. O que é ser independente financeiramente? É ser dono do seu tempo, é ser dono da sua agenda, é não precisar fazer nada que você não queira. Isso é independência financeira. Pronto, simples assim. Então, é preciso estudar as empresas, minha gente, é preciso estudar as empresas, escolher poucas e boas empresas, comprar na baixa e carregar a empresa por pelo menos 8, 10 anos.
Isso é investir. Criei o canal Viver de Renda para ensinar isso, para destacar a força dessas ideias, para mostrar que seguir outro caminho não faz sentido. Iniciei o vídeo com aquela história. A história, tenho certeza que muitos podem, no primeiro momento, ter acreditado que era verdadeira. Procurei dar um ar de veracidade àquilo. Porque eu queria, na verdade, instigar a reflexão, instigar o pensamento de cada um de vocês. Talvez alguns tenham se visto em alguma daquelas linhas da carta, de erros que também são cometidos por vocês que aí estão me assistindo. O fundamental é entender isso. É que somos as nossas escolhas, que nós plantamos e vamos colher o que plantamos. O que nós fazemos hoje vai determinar o nosso amanhã. Nós precisamos ter responsabilidade sobre as nossas escolhas. Fazer as escolhas certas. Isso é muito importante. Quero entrar nessa etapa final desse vídeo, no domingo, que a gente está fazendo o estudo de caso da Oi, dizendo alguns pensamentos que eu acho que são muito importantes nessa fase agora para dar uma chacoalhada no cérebro, nesse domingo de manhã. Eu começo com uma frase do Luiz Alves Paes de Barros, investidor. Aperfeiçoar a paciência é tudo que eu fiz nos últimos 50 anos. Aperfeiçoar a paciência é tudo o que eu fiz nesses últimos 50 anos. Luiz Alves Paes de Barros. Reflita sobre isso. É preciso ser calmo, ser paciente, ter muita tranquilidade para investir. Isso é fundamental. Investir não tem nada a ver com estresse, com ansiedade, com desespero. Nada a ver. É preciso exercitar a calma, a paciência. Como eu sempre digo, é tudo uma questão de ter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É assim que acontece. Uma coisa também importante, eu vi num post do Bernardinho, o nosso treinador, ele dizia: progredir é impossível sem mudanças. E aqueles que não conseguem mudar suas próprias mentes, não conseguem mudar nada. Olha, isso é absolutamente verdadeiro. Isso é absolutamente verdadeiro. Você precisa mudar o seu jeito de pensar e de agir. Se você não fizer essa mudança mental do seu mindset, você não será uma pessoa de sucesso. Você entrou na bolsa, quer investir na bolsa, quer ter sucesso na bolsa, quer ganhar dinheiro na bolsa. Se você não é rico, se você já não é uma pessoa rica, você não entende como funciona a bolsa. Não entende como funciona a cabeça dos grandes investidores e dos grandes empresários. Você veio da classe pobre, você veio da classe média, você aprendeu coisas totalmente diversas do que as pessoas que têm dinheiro de fato. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é reprogramar o seu cérebro. Vai dar um reset, vai derrubar muita coisa do que você aprendeu e começar a observar como agem os grandes empresários, os grandes empreendedores, os grandes investidores. E aí você vai se lançar o desafio de ter espírito de abertura, humildade e aprender com eles. Aí você vai mudar o seu mindset, você vai mudar o seu jeito de pensar e, consequentemente, de agir. Sem isso, esqueça, você vai ser um fracassado na Bolsa de Valores. Continua Bernardinho num outro post. Quando amadurecemos, entendemos que não é sobre bens materiais, orgulho ou ego. É sobre os nossos corações, por quem e pelo que eles batem. Isso é muito bacana, porque eu concordo com ele, o amadurecimento nos traz isso. A gente no início pensa que a gente precisa ter muitas coisas. No decorrer da vida, conforme a gente vai adquirindo mais experiência, a gente percebe que o ter tem sua importância, mas mais importante do que o ter é o ser. O que você é. O que você é. O que você faz. Como você faz.
como você valoriza o outro. E quando eu falo do outro que está ao seu lado, que é o seu parceiro de jornada, a sua família, as pessoas que estão à sua volta e as pessoas mais distantes. O se relacionar com o outro implica todas essas conexões que nós fazemos. E a forma como a gente se conecta com essas pessoas diz muito sobre quem é você. Reflita sobre isso. Charlie Munger é o sócio do Warren Buffett. E ele disse outro dia, uma certa feita, ele disse o seguinte: torne-se um autodidata vitalício por meio da leitura compulsiva. Cultive curiosidade e lute para se tornar um pouco mais sábio todos os dias de sua vida. É isso. Você precisa amar a leitura, amar os livros, ter sede de conhecimento, ter fome de conhecimento. Veja que ele diz que você tem que ser um autodidata vitalício, ou seja, por toda a vida. Que você tem que ter uma leitura compulsiva, ou seja, ler de forma obcecada, ler muito, não é ler pouco não, ler muito. Cultivar uma curiosidade. O mundo é tão fantástico, tão impressionante, nós precisamos cultivar a curiosidade para estar aprendendo cada dia mais. E lute para se tornar um pouco mais sábio todos os dias. Charlie Munger, bilionário e sócio de Warren Buffett. Warren Buffett adora ele e ele também adora o Warren Buffett. É um amor eterno. Mais uma para chacoalhar o cérebro. Tom Landry, treinador de futebol americano, disse certa feita: eu aprendi que algo construtivo vem de cada derrota. Olha, isso é tão verdadeiro. Toda vez que eu fui derrotado na minha vida profissional ou enquanto investidor, toda vez que eu tive uma derrota, toda vez que eu tive um fracasso, uma perda, tudo isso eu sempre encarei como uma alavanca, como uma situação que eu tinha que tirar todas as lições possíveis e utilizar aquela situação para eu me reerguer e poder ir mais longe, ir em frente, não desanimar de forma alguma. Desanimar e desistir não é uma opção. Então é isso mesmo. Aprendi que algo construtivo vem de cada derrota. Isso faz os vencedores, sabia? Isso faz as pessoas vencerem na vida. Para encerrar essa fase do chacoalhar o cérebro, vamos de Steve Jobs. Tenha a coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Olha, é bacana essa reflexão do Steve Jobs sobre essa questão do coração e da intuição. Uma amiga minha, uma espécie de segunda mãe que eu tive na vida, ela já partiu, já nos deixou, mas ela me dizia sempre isso. Escute o seu coração, escute a sua intuição. Sempre que isso fala mais alto, é Deus falando através de nós. É Deus falando através de nós. Olha, é profundo isso e verdadeiro. Profundo e verdadeiro. Então, sempre tenha momentos para acalmar a sua mente, respirar profundamente e escutar a sua voz interior. Muitas vezes essas respostas que vão começar a surgir a dúvidas, inquietudes, de alguma maneira é uma manifestação de Deus a nos ajudar, a nos apoiar, a nos facilitar a decisão. Pense nisso. Bom,
finda essa sessão do chacoalhar o cérebro, eu quero terminar o vídeo de hoje com um artigo de um economista que ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, né? E ele pegou uma frase do Warren Buffett e fez um artigo com esse título, né? Compre ao som dos canhões, venda ao som das trombetas. Essa frase, na verdade, ela foi atribuída originalmente ao banqueiro Nathan Rothschild. E ela indica que nos piores momentos do mercado existem as melhores oportunidades. Certo? Nathan Rothschild. Uma frase com tom de guerra e que deveria trazer medo às pessoas no mercado de capitais. Pode funcionar, na verdade, de maneira contrária e mostra um estilo de investir que atrai muita gente na expectativa de obter altos retornos. Essa frase é atribuída originalmente ao banqueiro Nathan Rothschild em 1810, durante as guerras napoleônicas, e indica que nos piores momentos temos as melhores oportunidades. Nos piores momentos temos as melhores oportunidades. É aí que se pode ganhar muito. Mesmo que não tenha dito essa frase como alguns admitem, ele ganhou realmente fortunas agindo assim, em negócios com ouro. Esse estilo de investimento acabou influenciando alguns outros investidores desde então. O praticante desse estilo investe sempre na contramão do mercado, comprando quando os outros estão vendendo e vendendo quando a maioria está comprando. O investidor, nesse caso, admite o raciocínio de que aquele que realmente sabe que o mercado vai subir não fala para ninguém. E quando fala, é porque já está totalmente investido. O mercado já está indo em direção ao pico. Da mesma forma, quando está na baixa, a partir de certo momento, ele só poderá subir. Implicitamente está sendo admitido que o mercado sofre com o comportamento dos agentes, movidos por ganância ou agindo como manada, fazendo com que o mercado esteja, por vezes, superavaliado ou subavaliado. Obviamente, praticar esse estilo de investimento é assumir uma posição de muito risco. Afinal, quem sabe exatamente onde é o pico ou o fundo do poço do mercado? É uma prática, de certa forma, especulativa, porque o investidor está assumindo um risco. Investir na mão contrária pode ser em relação a uma ação específica, a um segmento de negócios ou a um determinado mercado. Esse investidor acredita que o mercado como um todo ou determinadas ações estão com seu valor intrínseco abaixo ou acima do valor negociado naquele momento. Assim sendo, vislumbra-se uma oportunidade para um excelente lucro. Uma das famosas frases de Warren Buffett é: tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Isso pode nos mostrar que ele tem essa abordagem de agir na contramão do mercado. No auge da crise de 2008, Warren Buffett aconselhou a compra de ações de empresas americanas, inclusive do banco Goldman Sachs. 10 anos depois, o retorno desse investimento foi de quase 200%. Isso mostra também que, a despeito dos lucros que o investimento contrário pode trazer, esse retorno pode demorar para se concretizar. Quem foi na contramão do mercado aqui no Brasil no ano passado ganhou dinheiro. O Ibovespa, em março de 2020, caiu para 63.570 pontos. Quem investiu nesse índice teve ganhos até hoje em torno de 76%. Eu diria mais, né? Algumas operações, aí fazendo um parêntese na fala, no artigo dele, algumas operações que fiz no ano passado performaram mais de 300%, mais de 400%. Isso aconteceu
com PetroRio, isso aconteceu com Magazine Luiza, isso aconteceu com a Oi. Excelentes performances, pegando na bacia das almas os preços após esse período de forte correção. Então é preciso tirar partido disso, porque sim, são nesses momentos que você faz as grandes valorizações. Nesses momentos, ninguém tem coragem, ou a grande maioria não tem coragem. Mas aqueles que sabem o que faz, aqueles que entendem a dinâmica do mercado, esses têm mais confiança. E aí, carrega a mão. Outro dia eu comentei também do Howard Marks, outro bilionário americano, que exatamente falou a respeito disso, né, recentemente. Ele disse, procure pensar ou ver o que ninguém está vendo, porque essa é a melhor forma de conseguir resultados extraordinários. Ver e pensar sobre algo que ninguém está percebendo, que ninguém está vendo ainda. São essas operações que vão fazer você ter resultados superlativos, né? Voltando ao texto aqui. Aquele que resolveu entrar no mercado em junho de 2021 pegou o pico deste ano. Hoje está perdendo algo como 15% no dia que ele escreveu o artigo. O cenário atual é de canhões troando, inflação subindo, juros correndo atrás, aumento de impostos, crédito mais caro, PIB declinante, uma mistura de estagnação com inflação. Isso está começando a virar realidade. Cada investidor deve ter uma estratégia definida para a sua carteira, considerando os seus objetivos, grau de tolerância ao risco frente aos cenários. Você vai comprar ou vender? Foi assim que ele terminou o seu artigo. O nome do professor da FGV é Fábio Galo. Então é isso, gente. Outro dia eu fiz um vídeo, né, a partir de uma ideia de que foi uma provocação que eu vi do Henrique Breda, dizendo que existem dois perfis na bolsa, o comprador e o vendedor. E aí eu fiz a pergunta, você é comprador ou vendedor? Lembram desse vídeo? É isso. Porque o vendedor pensa de um jeito, o comprador pensa radicalmente oposto. Você precisa tentar se descobrir. Os grandes investidores são compradores. Então eles têm uma forma de raciocinar diferente, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que esse vídeo tenha sido interessante, que tenha permitido você expandir um pouco mais, como eu gosto de dizer, as fronteiras do cérebro, alargando os limites da nossa capacidade de raciocínio. Esse exercício é fundamental, esse exercício é muito importante. Procuro fazer com regularidade. Faça o mesmo. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!